O senador Eduardo Girão, líder do Novo no Senado, relatou em vídeo divulgado pelas redes sociais a visita feita por parlamentares a pessoas presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O senador relatou que há pessoas presas que nem estavam em Brasília e lembrou: precisa de uma responsabilidade para a responsabilização individual de cada um. O senador disse: o reprovável ato de 8 de janeiro mantém 900 presos, alguns de forma justa e outros que nem no local do crime estiveram. Conferimos condições se devido processo legal está sendo observado. Muitos sem contato com advogado, família. Falta compaixão e humanidade. Leia a nota divulgada sobre os próximos passos. Paz e bem. Girão relatou ainda que um grupo de senadores falou com o presidente da OAB e outro grupo está tentando marcar uma audiência com a presidente do STF. Ele divulgou a nota oficial de senadores de vários partidos. Ouça o texto. Nota oficial da liderança do Novo, Republicanos, PP, PL, minoria do Senado e Congresso e Bloco Vanguarda. Um grupo de senadores e deputados da oposição esteve, nesta quarta-feira, no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, para verificar a situação de 610 homens presos após os atos de 8 de janeiro. Apesar dos esforços do governo do Distrito Federal, constatou-se que a penitenciária possui capacidade limitada para atender a grande quantidade de presos. Entre 8 e 12 de janeiro, a população da penitenciária aumentou de 1.000 para 1.600 pessoas, em decorrência de prisões relacionadas aos atos de ataque às sedes dos três poderes. A alta ocupação reflete na qualidade do fornecimento da alimentação aos presos e no atendimento de saúde, conforme verificado no local. A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal relatou ter solicitado ao Supremo Tribunal Federal a transferência de presos que moram em outros estados, pois apenas 30 teriam residência na capital federal. Após a visita, o líder da oposição no Senado Federal, Rogério Marinho, e a líder do PP no Senado, Tereza Cristina, foram recebidos pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti. Na ocasião, solicitaram o apoio da entidade pela celeridade no cumprimento do devido processo legal, na individualização de condutas e na garantia dos direitos humanos dos presos, assegurando a transferência para os estados de residência ou a liberação para aguardar o julgamento em liberdade quando possível. Foi informado que tal iniciativa já havia sido tomada por aquela instituição. Nos próximos dias, os senadores vão solicitar audiência com a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, para assegurar as garantias dos presos e a celeridade do devido processo legal. Amanhã, 16, um grupo de parlamentares também deve visitar 350 mulheres presas na penitenciária feminina do Distrito Federal. Assinam a nota os senadores: Carlos Portinho, líder do PL, Ciro Nogueira, líder da minoria, Eduardo Girão, líder do Novo, Flávio Bolsonaro, líder da minoria do Congresso, Messias de Jesus, líder do Republicanos, Rogério Marinho, líder da oposição no Senado, Tereza Cristina, líder do PT, e Wellington Fagundes, líder do Bloco Vanguarda. Apesar de alguns senadores, como o senador Eduardo Girão e o senador Lazier Martins, terem agido no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros de Cortes Superiores que chegam às suas mãos.
Os senadores há muito tempo têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Até a imprensa internacional vem denunciando os abusos cometidos pelo ministro. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residências de cidadãos e a apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação a quebra de sigilos de um de seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato por palavras em um vídeo. Os senadores sabem que o deputado voltou a ser preso por supostas violações a medidas cautelares que foram impostas em um processo que foi extinto pela graça presidencial. Os senadores foram informados sobre a perseguição a jornalistas que são censurados, impedidos de exercerem sua profissão e têm bens e redes sociais bloqueados. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Os senadores sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de um ano e meio. Os senadores sabem sobre as prisões em massa, sem individualização de condutas, sob acusações descabidas. Os senadores sabem sobre as multas estratosféricas e confiscos de propriedade. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei e requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco. Há quase 4 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa e com a extrema esquerda, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como prova sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão,
ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. O inquérito já está no seu terceiro relator, o ministro Benedito Gonçalves, que dia após dia mantém vigente a ordem que subtrai a renda de famílias. Há mais de 19 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. pix@ajude@folhapolitica.org. Assista. Paz e bem, um grupo de senadores e deputados federais de vários partidos foram ontem ao presídio da Papuda acompanhar o devido processo legal daquelas pessoas que foram detidas por conta dos atos reprováveis do dia 8 de janeiro. É muito importante que fique claro, quem errou tem que pagar, de acordo com a lei. Mas pelo que a gente conversou lá com os detidos, muita gente, inclusive, fala que chegou e tem como provar que chegou depois do que aconteceu, né? Tava no ônibus, inclusive, chegando em Brasília, pessoas que chegaram no dia seguinte, pessoas que estavam no quartel, que não foram para a esplanada dos ministérios. Então, precisa de uma agilidade para responsabilização individual de cada um que é que fez. A gente percebeu uma alimentação precária deles, atendimento médico ruim, né? Pessoas que têm problemas com autismo, câncer, que tomam remédio controlado, não está tendo o tratamento adequado. E embora que o tratamento dos policiais penais, na maioria, foi elogiado por eles, né? Um tratamento com humanidade, compaixão, né? Mas se precisa ter aí um cuidado, por exemplo, com a alimentação, que foi uma reclamação geral. Inclusive a gente chegou a ver um cheiro ruim da comida que precisa melhorar e as autoridades precisam agir. Nós vamos fazer o que for possível para isso, mas contamos com as outras autoridades. Tivemos um grupo de senadores, foi lá com o Beto Simonetti, presidente da OAB. Outro grupo já está tentando marcar com a presidente do STF. Muitos detentos não estão querendo ir para os seus estados, porque pelo menos está se tendo cuidado aqui em Brasília de que não se misture com outros presos, e não sabe se isso vai acontecer. Geralmente ali são pessoas que são empreendedores, que têm um emprego, que têm uma família para cuidar, um histórico de zero de problema com a justiça, e a gente precisa ter essa responsabilidade nesse momento. Que Deus abençoe a nossa nação, muita paz, harmonia para você e sua família.